Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para o estudo da espiritualidade, esse trabalho muito importante para a nossa evolução espiritual, ao qual nós temos que agradecer aos nossos espíritos de luz que nos acompanham nesse momento. Vamos pedir também a Jesus que olhe pelo nosso país, que está sofrendo muito neste momento. E as pessoas que nele vivem estão sofrendo espiritualmente, emocionalmente, e estão precisando de muita proteção de Deus. E vamos pedir isso em nossa oração, que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas liberta-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Olá, amigos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui nesses nossos tempos de pandemia e tempos digitais. Hoje estamos no intervalo entre as palestras do Evangelho segundo o Espiritismo, entre os capítulos 13 e 14. E como habitualmente fazemos, é um tema livre, um tema escolhido por vocês mesmos e que hoje nós iremos atender o interesse de vocês. O tema, eu não vou dizer que extraí, mas como inspiração é do livro do Espírito Pastorino, recebido por Ariston Teles. Esses livros do Ariston Teles, a maioria de vocês conhecem, é aqueles livros pequenininhos em tamanho, mas de conteúdo é muito rico. O tema de hoje é orar pelas autoridades. Não é uma atitude tão fácil atualmente, pelas próprias características atuais da sociedade, de um modo geral. Vamos começar por uma referência à gramática, aos dicionários, como eu gosto muito de fazer. A autoridade está sempre ligado ao termo poder. Poder verbo, poder substantivo, acredito mais aqui para essa referência, que é o poder substantivo, ou poder, né? Mas vem sempre acompanhado, e nem sempre poder tem uma conotação negativa. Jesus, em vários compêndios, é tido como uma autoridade, né? Ela, no caso de Jesus, ela é intrínseca a Jesus, né? O ser Jesus emanava uma autoridade que veio a partir do poder que ele teve nos seus ensinamentos, no seu modo de lidar com aquilo que ele lidava na época. Inclusive tido por muitos como um revolucionário da época, porque ele se postava de um modo contrário àqueles que pregavam opiniões diferentes dele.
Muito bem. Então vamos dizendo autoridade e poder. Quem tem autoridade tem poder. E pode ser poder exercido bem e poder mal exercido. Vamos nos referir agora sobre o poder daqueles que têm a missão de comandar núcleos de seres humanos, sejam eles de que tamanho forem. O poder daqueles que dirigem países, aqueles que dirigem pequenos grupos, aqueles que dirigem entidades, quaisquer que elas sejam. E a primeira coisa que nós temos que lembrar que nós somos espíritas. E vamos tentar explanar um pouquinho, apenas visto pelo lado espiritual. Isso quer dizer não entrar em aspectos que possam definir políticas para um ou outro lado qualquer que seja. Não é isso que eu pretendo fazer, assim como Pastorino também não o fez. A primeira coisa que temos que pensar que os que exercem poder são seres humanos, são espíritos encarnados. E temos que imaginar sobre qualquer poder o peso que recai sobre os ombros de quem tem essa propriedade de exercer o poder. Há influências de todos os lados, porque, como dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Desculpem, mas é a verdade. Estou apenas explanando um ponto de vista dele que eu concordo. Então, a autoridade que exerce o poder, ela sofre pressões favoráveis, pressões desfavoráveis, exerce a pressão do cargo, exerce a pressão por promover fatos ou posturas ou necessidades que podem agradar a uns e não agradar a outros. Isso exerce a pressão, considerando que nós somos emissores de vibrações, mesmo ainda visto pelo lado, já do outro lado da vida, né? Também podem haver influenciações vibratórias negativas. Então, qual é o poder da nossa prece, da nossa oração? É orar como faria Jesus por aqueles que têm essa responsabilidade. E perguntar, será que no lugar do outro nós faríamos melhor? Estamos em tempos de que todo mundo se acha no direito de opinar sobre assuntos que absolutamente desconhecem. E de qualquer maneira, as vibrações negativas também os atingem. Com isso, nós estamos simplesmente também prejudicando o bom exercício da autoridade. Então, conclui-se que é algo que obrigatoriamente temos que fazer. Quem já pensou em vibrar por alguém que promoveu uma decisão que lhe prejudica
pessoalmente, né? Seríamos nós que deveríamos usar de critérios de avaliação, né? A primeira coisa é também pensarmos que hoje há uma diferença entre adversários e inimigos. Inimigo é aquele que não nos quer bem. Se bem que Jesus já nos recomendava sobre amar os nossos inimigos. Adversários já seria alguma coisa mais ligada mesmo a professar opiniões contrárias a um outro. Acontece que esses conceitos atualmente foram embaralhados, né? Se você, num exemplo mais popular, se dois times de futebol estão em campo, não é para se degladiar, é para praticar uma atividade saudável como esporte, só que entra um fator inimizade, muitas vezes, né? E no caso de uma autoridade, considerando aquela autoridade dirigente de grupos de pessoas, não há adversidade em princípio. Mesmo que nós conheçamos condutas não das mais merecedoras, entre aspas, né, de vibrações positivas, porque sempre é necessário que vibremos por elas, fica mais difícil ainda essa nossa tarefa. Então, é obrigatório vibrarmos pelas autoridades, mesmo que egoisticamente nós queremos nos beneficiar de autoridades mais competentes ou tranquilas, ou que pense mais no bem dos seus comandados, né? Isso vale para qualquer entidade. Então, esta é uma postura espírita em relação àqueles que nos dirigem. Segundo, uma lembrança. A história é feita de inúmeros acontecimentos, dos mais pavorosos, onde havia sempre alguém que comandava. E não é difícil a gente avaliar melhor. Tivemos inúmeros casos em vários continentes, África, Europa, América do Sul, onde quer que tenha sido. Houve. E esses dirigentes desencarnaram com o peso espiritual de dizimar populações grandes. E unicamente baseando-se na doutrina espírita, esses espíritos têm que retornar, terão, se é que muitos deles já não vieram e já voltaram, eles têm que retornar com uma missão evolutiva. Para eles, como espírito, imagine quanto é difícil essa situação, até provocada por aqueles que foram vítimas e que não conseguem perdoá-los. É uma situação aflitiva, é uma situação que o bom espírita tem que imaginar, em primeiro lugar, tem que refletir, tem que estudar
e partir para uma atitude cristã. Né? Estamos sob a égide de Jesus Cristo, somos adeptos dos seus ensinamentos, tentamos promovê-lo e tentamos principalmente praticá-lo. Não somos melhores do que ninguém. Tentamos, e é uma tarefa que não é fácil. Pensemos muito na nossa sociedade atual como um todo. Falando agora mais especificamente de Brasil, ou de mundo mesmo, se falarmos um pouquinho da epidemia de coronavírus. Um fator da doença é que o ser humano conseguiu fazer que uma doença separasse muito os seres humanos, né? Opiniões divergentes, opiniões entremeadas de outros interesses que não convém relacioná-lo, porque não é aqui o fórum necessário para isso. Conseguiu se separar porque houve atitudes ou conceitos divergentes que não se respeitaram, né? E com isso separamos as pessoas mais ainda que já vinham sendo separadas, né? Na fala cristã ou católica de um casamento, vem na alegria e na tristeza, né? Agora, essa tristeza, entre aspas, também, quer dizer, tristeza pelos desencarnes maciços que nós tivemos, a maioria deles nem considerados como pessoas, nós acabamos até ficando cegos por tudo aquilo de maravilhoso que nós vivemos. O quanto estão sendo descobertas coisas que nós não enxergávamos antes dessa pandemia, né? Foi revelada mais cruamente a posição da pobreza, que sempre o Evangelho vem salientando, bem-aventurados, né? Os pobres de espírito, que é um outro conceito, mas vamos falar. Os pobres, materialmente falando, e pobres em condição social, os pobres que sofrem violência racial, entendeu? O quanto a epidemia descobriu fatores como esse, por exemplo, que nós sempre, como cristãos, tivemos que trabalhar contra, né? E muitas outras coisas, né? Vemos que não estamos tanto danificando esse planeta que foi nos dado de presente para exercermos o nosso caminho evolutivo. Vemos que estamos percebendo uma melhora em qualidade do ar, estamos vendo as atitudes heróicas dos profissionais de saúde, muitos deles até ridicularizados. Mas estou saindo do assunto um pouquinho. É vibrar para que isso não
aconteça. Ou se acontecer, não é uma coisa fácil de erradicar, mas esse é o caminho. Jesus já dizia que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós não lermos essa frase apenas como um título de livro, um título bonito apenas, como fazemos muitas vezes, quando lemos uma mensagem, falamos, ó, que lindo, né? É para ser praticado. Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é preciso que nós façamos dessa frase uma crença verdadeira. E se a verdade, como ele diz, e a verdade sendo o real caminho, quantas verdades temos que descobrir por aí que estão acontecendo? Falo aqui dos dias de hoje. Quantas verdades, mas antes que nós, porque a verdade também é fruto de pesquisarmos, para não falarmos com desconhecimento, né? Usarmos a verdade, como a palavra de Jesus nos incita, percebermos a verdade. Estamos aí diante de um fenômeno natural, o vírus é um fenômeno natural, que nós, seres humanos, também estamos conseguindo deturpar, mas se acreditarmos nele, vamos acreditar mesmo em todas as verdades que nos estão sendo mostradas nesse instante. Então, eu termino aqui a palestra, desejo a todos uma semana muito rica em valores espirituais, que nós possamos exercê-los com liberdade, com carinho e com a crença de que tempos melhores estão chegando. Um abraço a todos, boa semana, fiquem com Deus. Olá, agora chegou a hora das nossas vibrações. Vamos imaginar que nós estamos na casinha do grupo timoneiro, olhando os nossos amigos nos seus olhos com muito carinho e gratidão. E esse sentimento transborda e se estende pela nossa rua, pelos bairros da nossa cidade, por todo Ilhabela. Esse olhar de carinho e gratidão vai se estendendo para todas as cidades vizinhas, para a cidade de São Paulo, para todas as cidades do nosso estado, para todo o nosso Brasil, para todos os países da América do Sul, América Central, América do Norte. Esse olhar carinhoso chega a toda a Europa, África, Ásia, enfim. É um olhar de carinho para todo o nosso planeta Terra. Ao nosso querido planeta, onde nesse momento existe muita dor e sofrimento. Que esse nosso olhar de carinho, de compaixão, possa chegar a todos os nossos queridos, levando consolo, confiança e a certeza que
todos nós fazemos parte da mesma família, chamada humanidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Tenham todos uma ótima semana.